nosso Pai. E a palavra de Deus, ela nos deixa claro que muitos homens e muitas mulheres, olha só, que Deus tanto usou para que seus propósitos se cumprissem aqui na terra, né? E essas pessoas eram de muita intimidade com Deus, de muita proximidade com Deus, né? Elas buscavam a presença do Senhor, elas cultivavam esse relacionamento com o Senhor, de muita proximidade. E Deus ministrava no meu coração, amados, que não há como viver o melhor de Deus se não buscarmos Ele de todo o nosso coração. Não há como a gente viver o melhor de Deus, ou seja, essa vida e abundância do Senhor que Ele deixou preparada para nós. Mas para isso nós precisamos o buscar de todo o coração. E Deus, Ele anseia transbordar na minha vida e na sua vida, gerando transformação ao nosso redor. Amados, olha só, Deus deseja nos usar de uma maneira gloriosa, para que o nome dele seja glorificado. Mas isso requer renúncias, compreensão da palavra e alinhamento com o propósito divino do céu. Glória a Deus, né? Aleluia! Olha que maravilha! Então Ele quer nos usar gloriosamente para a glória dele. Mas há esse porém. Então nós temos que estar dispostos, com o coração entregue totalmente para Ele. Há completamente uma vida plena e transformada para nós. Mas, para isso, nós precisamos nos entregar totalmente ao nosso Pai. Então eu quero viver essa vida plena, transformada, porque ela já está. Mas para isso eu preciso me entregar totalmente. Eu não posso me entregar pela metade. Então o Senhor deseja que eu e você, nós o busquemos de todo o nosso coração. Então se há alguma coisa aí no coraçãozinho de vocês que ainda toma o lugar de Jesus, né? Essa noite, como todos os dias Ele nos dá a oportunidade de acordar, para falar com Ele, para a gente fazer as coisas que Ele preparou para nós. Ele está te dando a oportunidade de você falar: toma o meu coração inteiramente, né? E faça a tua vontade, resplandeça a sua glória na minha vida, Pai. Quero tirar aquilo, as renúncias que eu preciso fazer, tudo que eu preciso fazer para que o seu nome seja glorificado, para que eu possa cumprir o propósito de Deus aqui na terra, porque Ele te chamou para isso, amém? Fomos criados para estar próximo com o Pai, assim como Eliseu, como Moisés, como Abraão, como grandes profetas, como grandes homens e mulheres da Bíblia, que nos ensina o caminho certo de seguir. Vamos orar? Em nome de Jesus? Vamos ficar de pé, amados, em nome de Jesus, e orar ao nosso Pai. Glória a Jesus. Senhor, em nome de Jesus, Pai querido, estamos aqui nessa noite, ó Deus, para poder trabalhar em favor da família. Ó Pai querido, que cada família receba a bênção do Senhor, em nome de Jesus. Que o Senhor possa abençoar cada um que está aqui para prestar culto ao Senhor. Ó Deus, e que cada um, ó Deus amado, possa adorar o Teu nome segundo a vontade do Senhor. Pai, nós, Pai, agradecemos ao Senhor por esse dia, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, Pai, em nome de Jesus. Deus querido, nós pedimos ao Senhor que perdoe os nossos pecados, as nossas falhas, nossas iniquidades, e que nós estamos aqui para adorar ao Senhor. Repreenda tudo que não provém do Senhor, ó Pai, em nome de Jesus. Que o Senhor esteja repreendendo toda dispersão, que o Senhor esteja repreendendo, ó Pai, toda a força do mal contra esse lugar, contra as nossas vidas, contra a nossa casa. Senhor, em nome de Jesus nós pedimos a Ti, para que em nome de Jesus libere os anjos do Senhor, para estar, ó Deus, em volta desse lugar, para estar em volta das nossas casas, e que o Senhor, ó Pai, possa estar salvando os nossos familiares, salvando os vizinhos, salvando, ó Pai, em nome de Jesus esse bairro, salvando Uberlândia, salvando essa nação, Senhor. Nós precisamos, ó Pai, das famílias, ó Deus, no altar do Senhor. Tira todo impedimento, ó Deus, para que as famílias
Vamos aplaudir o nosso amado Jesus. Eu passo a palavra ao nosso pastor. Não pode sentar um pouquinho? Não, lá no livro de Mateus, no capítulo 24, versículo 35, diz assim: passará o céu e a terra, mas a minha palavra, as minhas palavras não passarão. Irmãos, aquela promessa que Deus fez para você, se você cumprir os princípios da palavra de Deus, essas promessas vão acontecer na sua vida. Amém? Coloca a mão sobre a sua cabeça e fala assim: a promessa de Deus vai acontecer na minha vida. Eu recebo, em nome de Jesus. Glória a Deus. Irmãos, se nós cumprirmos conforme a palavra de Deus, a promessa de Deus se cumpre, né? Quando Deus faz uma promessa na vida da gente, Ele também faz uma condição para a gente cumprir. Então a gente cumpre a condição que Deus falou para a gente, e depois Deus cumpre a promessa. É como Ele diz assim, ó: se me buscardes. O se é uma condição que Ele coloca, né? Clama a mim e responder-te e anunciar-te coisas grandes e ocultas, né, que não sabe. Então Deus fala dessa forma, mas eu preciso de quê? Buscar, clamar. Então a bênção que está determinada para você vai acontecer. Amém? Eu recebo em nome de Jesus a minha bênção. Irmão, nós tivemos aí, buscando aí uma mudança, né? Mudança do nosso pastor Pedro aí. E a Randolph está ali no fundo ali, né? Eu sei que vai ser bênção, vai ser maravilha aqui. Nós batalhamos bastante, né? Temos 3 dias só de luta, assim, ó, e nós vencemos. Nós estamos aqui hoje, agora é só alegria. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Tem alguém que quer dar um testemunho? Oportunidade nós abrimos para o testemunho aí. Amém? Eu convido as mulheres árbitras para estar adorando o Senhor nessa noite, em espírito e em verdade, nosso amado Jesus, Espírito Santo de Deus. E vocês aí também, conectados no trono, adorando o nosso amado. Não dispersem. Glória a Deus, aleluia. Nós, mulheres águias, cumprimentamos a igreja com a paz do Senhor. Amém. Ele
Glória a Deus. Quero convidar aqui o pastor Ronaldo para estar dando uma saudação à nossa igreja. Amém, amada igreja. Cumprimento a todos na graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos muito alegres, estamos muito felizes. Não pudemos vir na quarta-feira passada por correria do trabalho, mas graças a Deus estamos aqui para adorar o Senhor, louvar e bendizer o nome do Senhor. Porque hoje é culto da família. A coisa mais prazerosa para o Senhor Jesus é ver a igreja unida como uma família. A palavra de Deus diz que na última ceia do Senhor, ali com seus discípulos no cenáculo, ele fala uma palavra que dá um tom de profundidade. Ele diz: desejei muito, ansiosamente, comer essa Páscoa. E Páscoa é família, Páscoa é união, Páscoa é amor. E é dessa forma que o Espírito Santo trabalha. O Espírito Santo de Deus, ele não trabalha isoladamente. Ele só trabalha onde há unidade, onde há amor, onde há unidade. O Espírito Santo opera, o Espírito Santo trabalha. Onde não há unidade, onde não há amor, onde não há família, ele não trabalha, ele não opera. Pode invocar incansavelmente, mas ele não vai operar. Onde não há unidade. Quando os discípulos estavam no cenáculo, unidos ali, 120 pessoas, um dia de Pentecostes, um dia de festa, era época de festa dos Pentecostes, orando, já tinha vários dias ali orando, mas eles estavam, a palavra de Deus diz que eles estavam unânimes, que cita ali. Isso quer dizer, eles estavam unidos, num só propósito, numa só fé, num só amor, ali, e o Espírito Santo desceu sobre aquele lugar e abençoou a todos, e trouxe um recado para o mundo e para o universo inteiro, até o fim dos tempos. Amém? Eu quero que nós, então, que nós caminhemos unidos, mas que nós venhamos a amar de verdade. 3 coisas. Nós viemos a amar a Deus sobre todas as coisas. A Deus, a sua palavra sobre todas as coisas. O nosso irmão com a nós mesmos, que é o resumo dos mandamentos. E que você ame o seu ministério. O seu ministério, onde você está adorando e servindo a Deus. Você estando amando o seu ministério, você está amando o seu pastor também. Você está amando a palavra que ele está pregando para você, que ele vai estar te direcionando no caminho da salvação, que é o objetivo do pastor, o objetivo do ministério, é conduzir o rebanho até os braços do Senhor Jesus. Esse é o objetivo principal. E eu, como todos os demais, estão aqui também para fazer com que isso aconteça. E a glória é do pastor? Não. Deveria ser, porque ele merece. A glória não é minha, não é de ninguém. Toda honra e toda glória deve ser para quem? O Senhor. O Senhor, Criador dos céus e da terra, Criador das nossas vidas e mantenedor. Ele não só criou, mas ele mantém tudo sob perfeito equilíbrio.
Amém? Eu agradeço em nome de Jesus. Aleluia. Eu passo a palavra agora ao Ministério de Louvor. Pastor Rapá, pastora Priscila. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Boa noite, igreja. Paz do Senhor. Que vocês colocassem o pé nessa noite para a gente adorar o Senhor. Assim como o pastor falou sobre o amor, né? Deus ministrou algo no meu coração. Nós vamos louvar a Deus dessa canção. E quando a gente recebe o nosso coração do Pai, que é quando a gente aceita, né, ao Senhor Jesus, a gente aceita os princípios dele. A gente aceita seguir o que Ele nos ordenou, que foi amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, né? E lá em João, 1 João, fala que Deus é amor. E vem falando assim, ó: quem não ama, não conhece a Deus. Deus mandou amar ao nosso próximo como a nós mesmos. E nessa noite eu quero te convidar a ministrar isso na vida do seu irmão. Se você quiser sair do seu lugar e ministre esse louvor na vida do seu irmão, fala assim, ó, conta comigo, você é especial. E se dentro do seu coração, lá no fundo, tem alguém que te magoou, ou tem alguém que você não consegue engolir, entrega para o Senhor nessa noite. Entrega para o Senhor. Deixa Deus transformar o seu coração em um coração novo, uma nova história, uma nova novidade de vida com Jesus. Deixa Deus limpar o seu coração e que através desse louvor, a sua ação de cumprimentar o seu irmão, de dar um abraço, de ministrar sobre a vida dele, deixa Deus usar você. Amém? Aleluia. Coração que é inspirado por Jesus.
Filho, eu vou te honrar. Oh, aleluia! Glória a Deus! E nessa noite Deus diz assim: aquieta teu coração. Eu não perco o controle da situação. Mesmo que o mar se levante, ainda que pareça que está tudo bagunçado, Deus tem o controle de todas as coisas. Confie no Senhor. Ele diz: confie em Cristo. É quando as coisas estão tudo bagunçado, é que a sua fé é testada. Lembra Pedro lá no barco? Quer viver os milagres do Senhor? Confie nele. E a palavra de Deus diz assim, que nós devemos colocar o reino dele em primeiro lugar, na sua justiça. E quando fala de justiça, está querendo dizer o que Deus deseja, o que Deus quer, obediência. E quando a gente coloca o reino de Deus em primeiro lugar, eu quero dizer para você, Deus cuida de tudo. E digo mais, aquilo que parece estar dando errado, Deus transforma em bênção. Porque quando você se louvou, Deus te honra. Ele honra a sua fé. Ele honra a sua confiança. Mas você precisa ter aquela confiança como Davi. Tá bom? Tenho fé. Tá ruim? Eu creio. Eu tenho fé. Lá em Mateus 6:33 diz assim: portanto, põe em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus e a sua justiça, como eu falei aqui. E todas as coisas diz, todas as coisas serão acrescentadas. E se você tiver a oportunidade de ler esse capítulo, você vai ver o quão grande é o cuidado e o amor de Deus que Ele tem para o seu mundo. Porque Ele cuida das plantas, Ele cuida dos passarinhos. Imagina de você que é criação, amado, filho, querido do Senhor. Então eu queria te convidar nessa noite, como a palavra diz, que Deus está buscando os verdadeiros adoradores. Mas é aqueles que buscam em espírito e em verdade. É aqueles que colocam o louvor e a adoração acima de todo sentimento. Ah, não, hoje eu não estou legal, mas eu vou louvar. Ah, hoje eu estou triste, mas eu vou louvar. Ah, hoje aconteceu tanta coisa ruim, mas isso não vai impedir eu de louvar, porque eu louvo o Senhor em espírito e em verdade, porque eu adoro Ele em espírito e em verdade. E Ele sabe o que Ele faz? Faz o que está escrito em Mateus 1. Cuida de você, cuida dos seus problemas, cuida da sua família, traz resposta, abre portas. Quando você louva,
conhecerá o que Deus irá fazer. Quando Ele estende as suas mãos, é a hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade os céus. Deus vai na frente, abrindo os caminhos, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém nos fechar. Ele trabalha pra que ele confia, caminha contigo de noite a de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito glória é fazer com que conheçam a Ti.
que diminua eu, pra que tu cresça, Senhor, mais e mais. E como serafins que encobre o rosto ante a ti. Diga isso pra ele, meu irmão. Esconda o rosto pra que veja a tua face em mim, oh Senhor. E que diminua eu, pra que tu cresça, Senhor, mais e mais. O Santo dos Santos, tua fumaça me esconde, só teus olhos me veem, debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta, e tua presença é o meu prazer. Aleluia! Você pode declarar esse cântico ao Senhor nessa noite. Preste atenção, esse cântico é para você cantar ao Senhor. Se declara Ele, aproveite esse momento, Ele está aqui para te ouvir. Ele está aqui para colher o teu louvor. Se declara Ele, Senhor, que tu cresças em nós e diminua o nosso Deus, Senhor, em nome de Jesus. Esse é o nosso clamor essa noite. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém, oh Senhor. A minha glória é fazer com que conheçam a ti, e que diminua eu, pra que tu cresça, Senhor, mais e mais. E como serafins que encobre o rosto ante a ti, eu escondo meu rosto, Senhor, escondo o rosto pra que veja a tua face em mim, oh, aleluia. E que diminua eu, pra que tu cresça, Senhor, mais e mais. O Santo dos Santos, tua fumaça me esconde, só teus olhos me veem, debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Santa graça me basta, e tua presença é meu prazer. O Santo dos Santos, tua fumaça me esconde, só teus olhos me veem, debaixo de tuas asas é meu abrigo, meu lugar secreto. Santa graça me basta, e tua presença é o meu prazer. Declare isso a Ele, declare, Senhor, a tua presença é o nosso prazer, Jesus. Tudo que nós mais queremos é estar junto a ti, Senhor. Oh, maravilhoso Senhor, Jesus, nosso Deus bendito, nosso Deus poderoso, agradecemos o teu nome, Senhor. Santo dos Santos, tua fumaça me esconde, só teus olhos me veem, debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Santa graça me basta, e tua presença é o meu prazer. O Santo dos Santos, tua fumaça me esconde, só teus olhos me veem, debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Santa graça me basta, e tua presença é o meu prazer.
basta em tua presença. Mais uma vez declarando o Santo dos Santos. O Santo dos Santos, tua fumaça me esconde, só teus olhos me veem, debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto, só tua graça me basta. Cante mais uma vez, imaginando isso, amado. Só Ele te vê, o Santo dos Santos, o Santo dos. Ele está te vendo agora. Entenda isso, Ele se faz presente neste lugar. Ele está te observando agora. Se entregue totalmente a Ele. Oh, Senhor majestoso Deus, Tu és criativo e poderoso, Senhor. Oh, este é meu amigo, Senhor, meu lugar secreto. Santa graça me basta, em tua presença é meu prazer. O Santo dos Santos, tua fumaça me esconde, só teus olhos me veem, debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto, só tua graça me basta, em tua presença é o meu prazer. Santa graça me basta, em tua presença é o meu prazer. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Pode aplaudir mais forte. Senhor. Todo mundo, todo Deus, aleluia. Agora nós vamos passar por um momento muito importante também no culto, que é os nossos dízimos e as nossas ofertas. E lá em Deuteronômio 28 ele fala algo muito importante. Diz que as bênçãos correrão atrás de nós. Só que a gente precisa cumprir uma coisinha só. E a palavra de Deus ela é completa. E hoje nós estamos falando muito que Deus é amor e que nós devemos amar o nosso irmão. E isso que nós fazemos aqui, a gente acolhe as pessoas, a gente ama as pessoas, a gente ajuda as pessoas. Temos defeito, todos temos defeito, porque nós somos humanos. Perfeito é só Jesus. Mas nós estamos aqui em busca da perfeição. Não quer dizer que o seu irmão às vezes não vai te dar uma cutucada, aí você vai ter que relevar, você vai ter que amar ele, que é nessas horas que a gente ama, né? A gente ama os irmãos que às vezes dá aquela cutucada, nossa, tem que amar muito para aguentar, né? Mas é assim que Deus vai trabalhando em nós, através do defeito do outro, nós vamos sendo moldados e sendo trabalhados. E é assim que a gente vive em união, amando os defeitos dos outros. Assim que Jesus fez por nós, nos amou. E como nós amamos uns aos outros, nós devemos cumprir os mandamentos do Senhor, né? Amar a casa de Deus, abençoar a casa de Deus. E quando você abençoa a casa de Deus, não é apenas uma ordem, não é apenas um mandamento, não é apenas um pedido, mas Deus, Ele abençoa a sua vida. Ele abre as portas da sua vida financeira. E lá em Deuteronômio 28, diz assim, olha, eu vou ler o 3, depois eu vou ler o 2 para vocês verem. Deus os abençoará na cidade, nos campos. Deus os abençoará dando-lhe muitos filhos, boas colheitas e muitas crias de gados e de ovelhas. Deus os abençoará com boas colheitas de trigo, de cevada, com muita comida. Deus os abençoará em tudo que fizerem. Tudo. E aqui em cima vem falando mais uma vez que Deus vai te abençoar em todas as áreas da sua vida. Em todas. Porque Deus ele abençoa por completo. E aí o versículo 2 diz assim, é o que eu falei no começo, a gente precisa cumprir uma coisinha só. Que é simples, às vezes difícil, mas não é impossível. Fala assim, ó. Obedeçam ao Senhor Deus e Ele lhe dará todas estas bênçãos. Glória a Deus. Então eu queria que você hoje, com o coração abençoado, com o coração amando as pessoas, amando a casa do Senhor, ofertasse, entregasse seu dízimo com o seu coração, amém?
Quando nós vamos louvar, a irmã vai passar com a salva. Se não for pra te adorar, para que nasci? Se não for pra te servir, porque estou aqui? Se eu quero te adorar, Senhor, estou aqui. Diga isso a Ele. Senhor, estou aqui. Senhor, estou aqui. Senhor, estou aqui. Declare. Diante do trono, Senhor, quero levar minha oferta de amor. Diante do trono, Senhor, se não for pra te adorar, para que nasci? Se não for pra te servir, porque estou aqui? Se eu quero te adorar, se não for pra te adorar, para que nasci? Se não for pra te servir, porque estou aqui? Amém. Vamos estender as nossas mãos. Em nome de Jesus. Deus, nós santificamos, abençoamos esta oferta para a honra e glória do Senhor. Que o Senhor venha repreender o devorador e o migrador das finanças dos seus filhos e venha abençoar cada dia mais todos aqueles que estão sendo fiéis à casa do Senhor. Em nome de Jesus, que eles verão a glória do Senhor sobre a vida financeira deles. Em nome do Senhor Jesus, nós agradecemos ao Senhor por essa oportunidade de poder abençoar a tua casa, Jesus. Obrigada, em nome de Jesus. Amém. Amém. Antes de convidar o preletor dessa noite, o pastor Rafa, eu quero convidar o pastor Pedro para dar uma saudação aqui rapidinho, pastor, por favor. Glória a Deus. Quero saudar a igreja com a paz do Senhor. Amém? Amém. Boa noite, boa noite, boa noite. Irmãos, quero agradecer a Deus por esta alegria, por esta vida que recebo mais uma vez, por esta graça, por este favor, por essa noite de hoje, este domingo maravilhoso, debaixo de uma temperatura bem equilibrada. Louvar o Senhor pela minha família, pelo sustento, pela sua providência e provisão. Louvar o Senhor pela ceia, louvar o Senhor pelo pastor, pela pastora. Louvar o Senhor pelos membros, pela liderança, pelas mães, pelos pais, pelas crianças. Louvar o Senhor pelo grupo de louvor, ministros, ministras. Louvar o Senhor pelas crianças, o departamento das crianças. Que a graça do Senhor continue sempre, sempre fluindo de maneira poderosa na vida de cada um. Amém, igreja? Chegamos esta madrugada, viram que eu demorei um pouquinho. Chegamos esta madrugada, demoramos um pouquinho, mas estava lá. A pastora terminou de preparar com os meninos, chegou o meu tempo também já para me preparar. Procuro minha calça, todas as malas não acho minha calça. Procuro aqui minha camisa, estou abrindo essa mala aqui, só roupa de criança. Essa sacola aqui, só roupa de mulher. Eu disse, uai, não pegaram minha roupa também não? Eu disse, não, vou me amarrar assim mesmo e vou correr para a casa do Senhor, porque o rei Davi disse, alegrou-se o meu coração quando me disseram,
vamos na casa do Senhor. Amém, igreja? Então chegamos ontem debaixo das orações da igreja, né? Tivemos umas pequenas turbulências, mas graças a Deus nem saímos com êxito, saímos com sucesso e chegamos aqui são, chegamos aqui animado, chegamos aqui revigorado mais uma vez para a glória do nome do Senhor. Então, eu devo agradecer a minha oportunidade. Vou convidar agora o pastor Rapá, vai estar trazendo a palavra do Senhor para nós aí, coração aberto para recebermos o maná do céu. Vou convidar o nosso pastor para estar orando por ele, em nome de Jesus. Glória a Deus. Senhor, em nome de Jesus, nós te agradecemos pela vida do teu filho e te peço, Pai amado, que usa conforme a vontade do Senhor. E que essa palavra, Deus amado, ao sair da boca dele, Pai, venha direto, Deus, para o nosso coração e nós sermos alimentados e fortalecidos em nome do Senhor Jesus. Guarde e proteja, guarde a sua casa, toda a sua família. Guarda, Deus amado, cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Boa noite a todos, paz do Senhor, igreja. Amém. Glória a Deus. Quero convidar vocês a abrir a palavra do Senhor, talvez no verso, se não mais, um dos mais conhecidos entre os versículos bíblicos, lá em João, no capítulo 3. Eu sei que o 16 todos nós temos de cor, certo? Amém? Quem tem esse decorado aí? João 3,16. Aleluia. João 3,16. Esse mesmo. Mas nós não vamos parar nele. Vamos começar no 16. Eu vou até abrir outra versão, porque essa versão é um pouco mais diferente. Para ler com vocês. João capítulo 3, verso 16. Quem está comigo diz amém. Amém. Diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Amém? Por isso? Amém. Mas o texto continua. Jesus continua dizendo: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que o condenasse, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas o que não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito do Filho de Deus. A condenação é essa: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal detesta a luz e não se aproxima da luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Quem não pratica a verdade se aproxima da luz, para que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Amém? Glória a Deus. Pode se sentar, por gentileza. É interessante que Jesus, explicando esse texto aos discípulos e aos seguidores que o acompanhavam, o primeiro texto ele é muito lindo e nós gostamos de repetir. Isso fica gravado, porque é um texto que podemos dizer que massageia, né, a nossa vida, assim, lisonjeia a nossa. Jesus se entregou por mim, por amor. É tremendo isso. Mas amados, a gente precisa realmente compreender que Jesus nos ama. Mas esse amor não é apenas um amor superficial, que quer nos deixar do jeito que nós estamos. Esse amor ele é penetrante ao ponto de querer a nossa transformação. Ele é penetrante ao ponto de buscar que nós não sejamos mais o mesmo. Amados, preste atenção. Eu vi esses dias atrás, um tempo atrás, um vídeo, essas redes sociais da vida aí. Se você um dia encontrar um ateu, você vai fazer simplesmente uma pergunta para ele: em que ano nós estamos? Em que ano nós estamos, gente? O que mais? Depois de Cristo. Você pode não acreditar, mas a sua data acredita. O seu nascimento acredita. A sua história acredita. Ele dividiu uma história. Existe o antes e o depois de Cristo. E agora eu te pergunto, na sua vida também existe o antes e o depois de Cristo? Sim. Jesus ele quer transformar a nossa vida a esse ponto, de que existe um antes e o depois não tem nada a ver com antes. É uma nova criatura, um novo tempo.
é uma nova estrutura, é um novo caminho, tudo novo. E, amado, é interessante a gente compreender isso, amado, porque eu costumo dizer que a gente precisa conhecer a Jesus e nos entregar a Jesus e aceitar Jesus como Senhor e Salvador todos os dias, para não dizer em todos os momentos. Amém. Porque a gente é pecador, a gente é fraco. Nós todos somos fracos. O ser humano é fraco. Nós estamos aqui, glória a Deus por isso, reunidos aqui para louvar e adorar o nome do Senhor, para ouvir a palavra do Senhor, para ser sustentado por ela. Mas pode ser, amado, que ao atravessar a rua, você cometa um deslize. Pode ser que ao atravessar a rua, você faça uma escolha que não é a ideal para a sua vida, amado, e eu quero te chamar a atenção para isso. Fez a escolha, amado, errada, acontece com todo mundo, mas ó, tem que ser assim. Instantaneamente você precisa voltar para o caminho que Cristo colocou na sua vida. Instantaneamente você precisa voltar para aquilo que Deus te chamou para ser. Aleluia. Eu costumo brincar que a nossa vida tem que ser mais rápida que o ensino hoje. Um macarrão instantâneo. Macarrão instantâneo é 2 ou 3 minutos, você está pronto, também quem já fez aí. Até quem não sabe cozinhar, você vai fazer macarrão instantâneo. 2 ou 3 minutos está pronto. A gente tem que ser mais rápido que isso. Tropecei, não precisa levar 2 segundos, ou para o Senhor me perdoa. Estou voltando para o caminho. Não quero aquele caminho para a minha vida. E amado, preste atenção nisso. Se você estiver próximo do Senhor, versículo 18. Aliás, versículo 19. A luz veio ao mundo. Jesus é a luz. Se eu estiver próximo de Jesus o suficiente, eu vou ver que eu fiz alguma coisa errada. Vai ser naturalmente, eu vou perceber, opa, acho que eu não estou onde eu deveria estar. Opa, eu acho que eu não fiz o que eu deveria ter feito. Verdade. O Espírito Santo nos mostra. E é exatamente esse o texto que eu quero que você preste muita atenção. Porque Jesus, ele realmente veio. Obrigado, irmão. A voz já está falhando, gente. Não repara não. Porque Jesus, ele realmente veio para nos dar a oportunidade de andar conforme a luz dele, andando realmente sendo guiado pela luz dele. Quem já foi na roça aí? Levanta a mão. Quem já foi na roça e não tem energia? Já andou de noite na roça e não tem energia? Tem que ter lanterna, não tem? Tem, não tem? E como é que faz com a lanterna? Quem fica com a lanterna fica na frente ou atrás da turma? Na frente, porque todo mundo precisa ver o que está pensando. Não é assim? E realmente a gente tem que usar isso. A palavra de Deus, ela realmente nos leva a entender dessa forma. Eu preciso aproveitar a oportunidade de andar na luz. Quem pratica a verdade, esse texto ele é muito forte. Como eu falei, o primeiro versículo é um amor, glória a Deus por isso. Mas a continuação do texto é necessária, porque ela é forte, ela nos leva realmente a pensar na nossa vida. Porque o texto fala que quem pratica a verdade não tem o que esconder, não tem medo de andar na luz. Quem pratica a verdade não tem medo de estar ali todo mundo vendo tudo que está acontecendo na vida dele. Agora, quem tem ali alguma coisa para trás, quem ainda não resolveu em algum momento alguma coisa na vida, fica ali receoso. Opa, é melhor a gente deixar isso quieto, não mexe nisso e assim vai. E às vezes a gente quer fazer dessa forma com Deus, preste atenção nisso. Porque eu estava assistindo um filme hoje mais cedo. O filme me chamou a atenção sobre um assunto que me deixa temeroso. E eu fui assistir, um dos personagens falou para a criança, não sei se você vai lembrar, você está comigo não. Falou para a criança assim, quando a gente está no escuro, no quarto escuro, a gente tem a sensação que a gente consegue enxergar. Você já observaram isso? Você apaga a luz ali, você sabe onde está as coisas, vê alguma coisa, praticamente você consegue enxergar no escuro. Você levanta de noite, você nem tropeça. Quem conhece a casa sabe disso. Mas na hora que você acende a luz, se você acender a luz, amado, por um segundo que seja, apaga de novo, preste atenção que você não vai enxergar nada. Quem já fez esse teste? Uma vez que a gente conhece a luz, a gente se torna dependente dela. Glória a Deus. Uma vez que eu percebo que existe uma forma melhor de enxergar, eu não quero mais daquela forma mais ou menos, porque na realidade você não enxerga o escuro, você vê pontos, você vê alguma coisa, tem a sensação que está enxergando, mas na verdade não está. E eu costumo brincar que quem conhece Jesus vê a vida virando de cabeça para baixo. Quando você conhece a Jesus, aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, de repente do nada parece que vira tudo de cabeça para baixo. Mas sabe o que está acontecendo? Não
tem nada de cabeça para baixo, ele já estava assim. Você apenas está vendo agora. A partir do momento que você se aproxima de Cristo, você começa a ver aquilo que você antes não observava. Talvez aquele caminho que você estava seguindo não era realmente aquilo que você imaginava que era, porque você não enxergava. E assim é a nossa vida. Assim é como nós vivemos, quando nós nos aproximamos de Jesus, nós começamos realmente a observar o que de fato está acontecendo. Começamos ali realmente a entender o que acontece ao nosso redor. Lá no Salmo 119, versículo 105, fala que a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés. Ela é a lanterna. Amém. Se eu colocar a palavra de Deus à frente dos meus passos e começar a guiar através disso, eu vou fazer o que, amado? Presta atenção nisso. Eu vou chegar ali naquela escolha para ele. Essa escolha condiz com a palavra? Será que eu estou obedecendo a Deus ou estou desobedecendo se eu tomar essa decisão agora? Eu vou começar a pensar antes de andar. Se na lanterna, amado, a gente anda e vê o que acontece. Eu vou pisar. Vamos ver o que tem aqui. Primeiro eu vou bem. Vou descobrir depois. Mas quando eu coloco a palavra de Deus à frente, eu deixo a palavra de Deus ser o quê? Peraí. Está de acordo? Tá. Então eu vou. Glória a Deus. Tá, então eu não vou. Eu preciso realmente aprender a usar isso. E a palavra de Deus fala em João 8, no capítulo 32, que é conhecereis a verdade vos Libertará. É exatamente isso que acontece quando a gente acende a luz no quarto. Eu estou no escuro, penso que está tudo tranquilo. Eu acendo a luz e percebo que existe muito mais do que eu estava vendo naquela hora. Eu percebo que eu preciso da luz, eu quero mais a luz, eu quero viver na luz. Amém. Assim é conhecer Jesus, amor. Assim é conhecer a Cristo. Quando você toma a decisão de se entregar para Jesus, você toma a decisão de se entregar em glória a Deus por isso, mas você vai para a sua casa, você percebe que tem muita coisa para arrumar em casa. Talvez você não ouvindo essa palavra aqui agora e já tomou essa decisão, glória a Deus por isso, amor. Mas eu quero te dizer que você voltando para a sua casa, você vai perceber que ainda talvez tenha alguma área da sua vida que você precisa acender a luz. Talvez tenha alguma área da sua vida que você precisa colocar a lanterna de Cristo ali à frente. Opa, deixa eu iluminar aqui para ver se realmente está tudo em ordem. Deixa eu ver se de fato eu estou enxergando como Deus quer que eu enxergue a minha situação. E amado, a partir do momento que a gente começa a perceber isso, a gente toma escolhas, toma decisões mais pautadas naquilo que vem pela frente, não apenas no sentimento, não apenas no hoje. Eu começo realmente a reagir às circunstâncias de uma maneira mais pensada e não apenas por impulso, não apenas deixando a nossa natureza. Aleluia. Lembrando que a natureza da palavra de Deus fala que é mundano, terreno, demoníaco. O meu natural é ruim. Se eu agir pelo meu natural, eu vou agir de forma ruim. Meu. Não tem como eu naturalmente fazer algo bom, porque eu sou ruim. Nossa carne é fraca. Mas se eu de fato deixar o Espírito ser mais forte em minha vida, se eu colocar a palavra de Deus na frente, eu vou começar realmente a construir algo que realmente edifica a mim e aqueles que estão ao meu redor. Amém. A família, os meus amigos, os meus colegas, etc. Então, amado, a verdade é que nós precisamos realmente colocar a nossa vida no prumo. Essa semana teve um vídeo que viralizou aí, mudou até um pouco o conceito da economia brasileira, então, acho que muitos de vocês devem ter visto. Eu estava pensando sobre esse vídeo, porque ali, apesar de ser um vídeo construído para isso, de fato foi, eu não sei de circunstância, não estou aqui para dizer isso, mas tem algumas verdades que precisavam ser ditas ali, mas ainda assim, todos sabendo que é verdade, tem pessoas que se recusam a isso. E eu não estou aqui fazendo campanha para nenhum dos dois, viu, irmão? Mas eu quero que você observe um detalhe. Muitas das vezes nós estamos ali de frente para aquilo que de fato é. A gente sabe que é verdade, mas a gente se recusa a acreditar. É como quem já se machucou aí, precisou passar faixa no machucado. Quem já precisou enfaixar? Que cortou, precisou colocar o curativo em cima, não é assim? Se você não limpar o machucado antes de colocar o curativo, o que acontece? Inflama, né? Incha, fica aquele trem mais esquisito, dói muito mais, não é assim? Tem gente que costuma machucar, coloca o curativo por cima para ninguém ver, para ele não ficar vendo, e deixa acontecer. Sabe que está inflamando, sabe que está piorando, mas tem medo de destampar e lavar. Sabe que está doendo, mas tem medo daquele momento, porque por um momento vai doer, mano. Quem lavou machucado aí com mertiolate aos
há uns 20 anos atrás, sabendo o que eu estou dizendo. Hoje em dia, o mertiolate nem sei se existe mais, né? Se existe, é um genérico. Mas quem passou mertiolate há uns 20 anos atrás vai saber do que eu estou falando. Dia bastante, mas sarava. Sarava, porque você estava lavando machucado, mas o que criança fazia? Escondia o machucado, não vou mostrar. Deixa o machucado quietinho, só mostrar agora que está inflamado. É pior, gente. E às vezes a gente está assim na nossa vida. Tem uma área da nossa vida que a gente precisa tirar a atadura, tirar a faixa, falar: Senhor, lava. Vai doer, mas eu quero que lava. Eu quero que tire o que não presta daqui. Vai arrancar sangue, amado. Mas vai sarar. Amém. Vai sarar, você vai deixar de ter febre, você vai deixar de andar com dor, você vai deixar de ter um risco de perder talvez o braço, o pé ou a mão, seja o que for. Muitas vezes nós escolhemos correr o risco de perder algo ao invés de tratar. É verdade. Desse jeito. E amados, nós precisamos realmente começar a agir conforme a palavra de Deus nos chama a atenção, vendo o que estamos fazendo, vendo. As nossas escolhas, as nossas decisões, os caminhos que tomamos precisam ser pautados na verdade que conhecemos. Eu não posso mais me prender na minha ilusão, criando a ilusão de que tudo um dia vai dar certo. Deixa correr. Diz o mundo lá: deixa a vida me levar. Irmão, começa a ter realmente o caminho da sua vida dirigido por Deus. Escolha isso. Escolha isso, coloque isso em prática. Mas quando a gente realmente escolhe realmente toma a decisão de deixar Deus corrigir os nossos passos, nós fazemos como lá no capítulo 3, versículo 19 e 20 de João falou: eu me aproximo para Jesus, mesmo sabendo que Ele vai colocar a luz dele sobre a minha vida. E aí, amado, quando Ele coloca a luz, traz à tona tudo aquilo que talvez não esteja correto. Talvez o seu discipulador, talvez o seu líder, talvez o seu pastor, talvez o seu irmão vai ver algo em você que você não queria que visse, mas vai ser tratado. Existe um fim. Não é um vizinho qualquer que vai ver a sua vida e esquadrinhar a sua vida, não, irmão. É aquele que Deus colocou sobre a sua vida. É a autoridade colocada por Deus. Se aproxime dele. Deixe Deus tratar. Deixe Deus usá-lo para realmente remediar a sua vida, não apenas para fazer um analgésico, mas para fazer um antibiótico que vai combater a inflamação e vai sarar de uma vez por todas. Nós precisamos realmente aprender a cursar a nossa vida lá em Isaías. Abra comigo rapidamente. Capítulo 1. Isaías, capítulo 1, verso 18. Isaías, capítulo 1, verso 18, amém? Amém. Diz assim: venham, pois, e vamos discutir a questão. Ainda que os pecados de vocês sejam como um escarlate. Escarlate é algo bem intenso, vermelho. Eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, eles se tornarão como a lã. Se estiverem dispostos e me ouvirem, vocês comerão o melhor dessa terra. E o versículo 20: mas se recusarem e forem rebeldes, serão devorados pela espada, porque a boca do Senhor disse. Irmão, Glória a Deus. Assim como o capítulo 3 de João, esse verso também, esse trecho também vem com um texto maravilhoso, mas traz um alerta logo em seguida. Eu posso muito bem escolher o melhor dessa terra. Quem que é o melhor dessa terra? Aqui, levanta a mão. Amém, Jesus. Mas nós temos que reagir. O texto diz: se você quiser e me ouvir. Às vezes nós queremos, mas o ouvir nem tanto. Sabe o que quer dizer esse ouvir, amado? Obedecer. Glória a Deus. Sabe quando a gente vai lá dar o conselho para a pessoa te escuta, mas ela segue a vida dela de um jeito. Entra de um lado, sai, como é que é? Entra de um lado, sai do outro, nada acontece. Às vezes nós estamos assim, atordoados, amortecidos pelo nosso dia a dia, adormecidos pelo nosso dia a dia. A palavra do Senhor vem em nossa vida num domingo como este, ou numa quarta-feira, ou num dia de uma reunião qualquer, ou quem sabe numa música que você escuta no seu texto devocional. A palavra de Deus vem sobre a sua vida, mas ela entra de um lado e sai do outro. E amados, nós precisamos realmente acordar e fazer o que esse texto está nos chamando. Eu quero e eu uso, eu obedeço. Eu não apenas quero, eu vou cumprir.
Eu vou fazer acontecer. Eu vou colocar em prática. Eu vou deixar de ser aquele que Tiago falou lá. O homem de ânimo dobre, que apenas escuta, mas não coloca em prática. Apenas ouve a palavra, mas não a pratica. A partir do momento que eu deixar a palavra de Deus aqui à frente da minha vida, eu vou sim tomar a decisão de escolher Deus. Glória a Deus. E amado, eu quero te contar que não apenas o melhor dessa terra, mas você vai ser salvo. Amém. De fato, você vai ter a sua vida de verdade. Você vai caminhar para a vida e não mais para a morte. E amados, a partir do momento que a gente deixa Ele tratar as nossas feridas, deixa Ele tirar a faixa e limpar o que precisa ser limpo. Limpa, Senhor. Eu vou caminhar mais firme, mais convicto. Eu vou realmente escolher e alcançar aquilo que Deus tem colocado em minha vida. Eu não vou apenas dar lampejos, mas eu vou caminhar continuamente para o alvo que é Jesus Cristo. Glória a Deus. Ah, pastor, mas como é que eu vou fazer isso na prática? Como funciona isso na prática? O que quer dizer tudo isso que o senhor está falando? Abra comigo em Oséias, eu já estou caminhando para encerrar. Livro de Oséias, lá nos profetas menores, capítulo 6. Oséias está logo depois de Daniel. Versículo 1. Amém? Diz assim: vinde e voltemos o Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos curará, feriu e nos atarará. Após 2 dias nos dará a vida, ao 3º dia nos ressuscitará, e viveremos em sua presença. Então conheceremos, se prosseguirmos em conhecer o Senhor. A sua saída estará preparada como a manhã, e Ele virá como a chuva serôdia e temporã que regam a terra. Conhecer e prosseguir em conhecer. O que quer dizer isso, amado? Nós temos conhecidos. Sabe o que é o conhecido? Você passa por ele na rua, reconhece ele, às vezes não lembra nem o nome. Fala, quem já fez assim? Cidade pequena tem muito disso. Andando na cidade pequena, o que é aquilo lá? Rapaz, não sei não, mas eu já vi em algum lugar. Não é assim? Às vezes nós estamos fazendo isso com Deus. Passa lá do outro lado da casa dele, conhece Deus. Às vezes eu posso falar para você, amado, que eu conheço. Vou falar um exemplo aqui, não sei nem que exemplo que eu posso usar, mas posso falar para vocês que eu conheço a Midian, que canta aqui uma das músicas que nós cantamos aqui. Conheço a Midian. Se eu passar do outro lado da rua, eu não conheço a Midian, não é assim? Deus não quer que você conheça Ele dessa forma. Deus quer que de fato você conheça com propriedade quem é o Senhor. Quem é o Senhor? Quem é o nosso Deus? Porque se a gente ler o capítulo 3 de João, logo em seguida, ao versículo 16, a gente se assusta. Opa! Peraí, mas então eu vou ser condenado se de fato a luz não entrar na minha vida toda e tal, parará. A gente se assusta. Eu gosto de fazer o exemplo, eu não sei se eu já fiz aqui, mas às vezes a gente vê Deus como uma blitz. Quem já passou por a blitz tendo alguma coisa errada no carro? Eu, Jesus, quando eu não tinha carteira, misericórdia. É tenebroso, né, gente? Fala a verdade. Não precisa levantar a mão, não. É só o dente do pé. Quem já passou por uma blitz e ficou com medo de alguma coisa. Eu falei, Jesus me salva. Dá um terror, gente. Eu já passei. Dá um Jesus, terror. Você salvou. tem tudo suo frio. Você sabe por quê, amado? Porque você está devendo. Você está devendo, você fica com medo. Agora para pensar, se você estiver com tudo certo. Esquece que a polícia pode ser corrupta. Em nome de Jesus aqui não é. Nessa cidade, em nome de Jesus. Lá no Goiás a gente tem um político lá que valoriza a polícia. Então no Goiás, a polícia faz perfeito. Então, mas digamos que a polícia não seja corrupta. Se você viu uma blitz, você não está devendo nada, o que você vai sentir? Alívio, segurança. Opa, se tiver alguém criminoso, a polícia pega. Que bom que tem blitz. Mas a blitz hoje em dia, para ver PVA, que a gente tem que dar dinheiro para o governo, esquece isso. Entenda que a blitz está ali para trazer segurança para você. Às vezes nós precisamos aprender a ver Deus dessa forma. Eu preciso conhecer o Senhor a ponto de olhar para Ele. Deus não é o que castiga, mas é o que me salva e me ama. Porque eu conheço Ele. Eu sei muito bem que Ele construiu algo para que eu tenha condições de ser salvo, amado. O objetivo do Senhor é salvar a sua vida.
Ele é justo. Se você não quiser ser salvo, ele está te condenando com justiça. Eu preciso abrir os meus olhos, porque o amor, eu preciso escolher para viver. E escolher não é apenas querer, ouvir. Quem está comigo, diga agora. Glória a Deus. Eu preciso escolher viver o amor do Senhor. Eu preciso querer e buscar isso todos os dias. Prosseguir e conhecer ao Senhor, amado, significa você não apenas se contentar com o que você está ouvindo hoje. É você chegar na sua casa, peraí, lá em Oséias, no capítulo 6, falou isso nos 3 versículos. E caiu o versículo seguinte, o que fala? Amém. O que fala o versículo 4? O que continua falando no capítulo 3, versículo do livro de João? O que está falando lá na carta de Tiago? Eu quero saber. Eu quero conhecer isso aqui. Eu quero conhecer mais de Deus. Eu não quero apenas conhecer de Deus de ouvir falar. Jó falou um dia que antes eu te conhecia de ouvir falar, mas hoje eu te contemplo. Hoje eu sei que eu posso dizer com propriedade que o Senhor é um Deus que salva, que faz maravilhas. Eu posso testemunhar isso. Eu quero te convidar a dizer isso, meu irmão. Eu quero te convidar a dizer isso. Te desafio a falar isso. Chegar na sua casa, eu ouvia falar de Deus, mas hoje eu conheço o Senhor e sei que Ele salva, faz milagres e faz maravilhas em nome de Jesus. Quem tem coragem de fazer isso? Se pode ver hoje em nome de Jesus. Eu quero fazer uma oração com você, mas se pode ver em nome de Jesus. Ele está te chamando, não apenas para ouvir falar do Senhor, mas para falar com propriedade quem Ele é, o que Ele já fez, o que Ele vai fazer ainda, porque nós o conhecemos, amém? Feche seus olhos em nome de Jesus. Eu quero te convidar a fazer essa oração comigo. Fala assim, Senhor Deus, hoje eu ouvi a sua palavra, e é pela sua palavra que eu declaro, eu serei o portador das boas novas, eu serei o atalaia do Senhor, que anuncia a sua chegada com propriedade daquele que já foi alcançado pelo amor, pelos teus milagres e pelas tuas maravilhas, em nome de Jesus, aplauda o nome do Senhor, meu irmão. Glória a Deus, aleluia. Jesus é bom, né? Jesus é maravilhoso. Que palavra. Desde o começo aí o Senhor falando com a gente, né? Pode sentar, por favor. Antes de nós começarmos a dar os recados aqui, eu quero convidar o pastor comigo para a gente fazer uma oração com o nosso irmão André. E se tiver mais alguém aí, né, pastor? E sobre os pedidos que nós estamos também colocando aqui, os alvos, tá? O pastor vai estar orando. Irmãos, eu quero convidar vocês a levantar um clamor em favor da vida dele. Não tem internado, né? Internado, não sei se está internado, ele estava no ar, né? Ele estava passando mal. Nós vamos estar intercedendo por ele agora, para Deus ficar com as mãos, trazer a cura de libertação, amém? Amém. Senhor, em nome de Jesus, nós passamos o Pai, com todo o e da sua família. Pai querido, que o Senhor esteja pelo teu anjo, Pai querido, em primeiro lugar, trazendo cura, Deus, para ele, repreendendo aquelas dores, aquelas dificuldades, em nome de Jesus. Pai querido, nós rejeitamos esse mal sobre a vida dele. Em nome de Jesus, toda eternidade, sai da glória, no nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, agora vamos, aproveitando aqui antes para dar os recados, vamos orar pelos pedidos e pelo envelope, né, pelos seus projetos. Eu creio que todos vocês fizeram projetos, né? E aqui tem pedidos de oração. Nós não sabemos o que está escrito, mas sabe que Deus, Ele é onisciente, Ele sabe todas as coisas, até o que você pensou, Ele sabe. Amém? Então, levanta as mãos para cá. Eu quero convidar aqui, aproveitando essa oportunidade de estar orando agora, chamar os pastores, né, que estão aqui, e nós vamos impor as mãos sobre esses pedidos aqui, em nome de Jesus, para que Deus possa estar realizando um milagre na vida de cada um, em nome de Jesus. Espera só um minutinho, eu posso escrever só aqui rapidinho? Pode. Amém? Glória a Deus. Pastor Rafa,
inicia essa oração, para Pedro, para mim, e nós vamos encerrar com o pastor Ronaldo. Glória a Deus. Vamos colocar as mãos aqui? Amém. Nós apresentamos diante do Senhor agora, para Deus, esses pedidos, apresentamos diante do Senhor, para Deus, as súplicas dos seus filhos, Pai. A palavra do Senhor nos ensina a não ficar inquieto, mas apresentar ao Senhor a nossa súplica com ação de graça, para Jesus. E sabemos que a paz que excede todo entendimento, Pai, guardará os nossos corações. E é isso que declaramos sobre cada pessoa aqui agora, Pai. Sobre cada propósito em nome de Jesus, que o Senhor irá dirigir os passos dos seus filhos, ó Pai, para que a honra e a glória do Senhor seja revelada através deles, em nome de Jesus. Sim, Deus, em Sua presença, Senhor. Vem neste momento, Senhor, a entender o gemido profundo do Seu povo, Senhor Deus. Venha atender o clamor, Senhor, Pai, a oração. Venha atender as súplicas, meu Deus, dos seus pequeninos nesta hora. Deseje, Pai, com as suas próprias palavras. Clame o meu nome, certamente vos responderei e as mostrarei coisas grandes e ocultas que estão escondidas, Senhor. Pai, por favor, em nome de Jesus, venha atender, Senhor, esta oração. Venha atender, Senhor Deus, este pedido, esses planos e projetos, em nome de Jesus. Aleluia. Senhor, em nome de Jesus, Pai querido, levantamos esta oração, Pai querido, em favor desses projetos e também dos pedidos de oração aqui nesse lugar. Pai querido, nós sabemos que a palavra do Senhor nos dá, Deus, a garantia de que tudo que pedires, crendo, recebereis. Nós cremos porque o Senhor existe e está vivo e é galardoador daqueles que creem. E eu te peço em nome de Jesus, Pai, que esses pedidos que foram feitos e esses projetos que estão aqui, o Senhor possa nos abrir as janelas do céu e as bênçãos possam descer sobre essas pessoas, em nome do Senhor Jesus. Glorificado seja o teu nome. Aleluia. Senhor nosso Deus e Pai Celestial, meu Deus, nós não sabemos, Pai, o que está escrito aqui, quais os problemas, Senhor, foram anotados aqui, nem quais são as vidas que apresentou aqui, Senhor, essas situações. Mas o Senhor é onisciente, Pai, e conhece todas as coisas, ó Pai. O Senhor tem contemplado a tua noiva, a tua igreja, Pai, os teus filhos, e o Senhor conhece a necessidade de todos eles, ó Pai, e o que passa na mente, no coração, na alma, no espírito, no corpo, ó Pai. Meu Deus, nós rogamos ao Senhor, Pai, que estenda as tuas mãos. Meu Deus, esteja, Senhor, sarando agora. Esteja curando, solucionando, Pai. Dando respostas, Senhor. Entrando com providência, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, porque nós necessitamos, clamamos. E a tua palavra diz que é o Senhor, na tua Salmo 103, que é o Senhor que perdoa toda iniquidade. É o Senhor que sara toda enfermidade. Meu Deus, nós acreditamos e confiamos, e a nossa fé está no Senhor, Pai, porque sabemos que o Senhor pode resolver, pode solucionar, pode restaurar, pode transformar, libertar e salvar. Em nome do Senhor Jesus, ser conosco, Pai, para a glória e honra do teu santo nome. E desde já nós te louvamos, te agradecemos, ó Pai, pela vitória, pela bênção, Senhor. Em nome de Jesus, obrigado, nós te louvamos. Vamos levantar nossas mãos, vamos orar pelas famílias. Hoje é o culto, né, da família. E você levanta a mão aí do lado da sua casa, tá? Por onde é a sua casa, você levanta a mão. E nós aqui também, aqui na frente, vocês vão orar e nós também. Vocês que sabem a necessidade de cada família, de cada um. Amém? Senhor, em nome de Jesus, nós levantamos as nossas mãos em favor dessas famílias. Essas pessoas que estão aqui, ó Pai, colocando a sua casa diante do Senhor, elas acreditam, Pai, no poder do Senhor, da transformação, ó Deus amado, sobre cada pessoa. E que essa família, Pai amado, venha a ser 100%, ó Deus querido, adorador do Senhor. Que essa família venha a ser 100% salva, Senhor do Senhor. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus. Confia, Deus, que não falta o pão de cada dia. Ó Deus, que não falta, Deus amado, o serviço, o trabalho. Ó Deus amado, que as portas sejam abertas.
que não falta, Deus, a união, que não falta o amor, que não falta, Deus, a fidelidade um para com o outro, que não falta o diálogo um para com o outro, que não falta, ó Deus, a maior bênção, que é a presença do Senhor ali em cada família. Ó Deus, em nome de Jesus. Meu Deus, muitas vezes Satanás tem se levantado contra as famílias, mas nós estamos aqui, ó Pai querido, levantando as nossas mãos contra isso, em nome de Jesus. Que a graça do Senhor esteja sobre cada lar, sobre cada um, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Nós vamos aos recados. Glória a Deus. Amados, eu dei para vocês calendário anual e novamente as agendas da semana. Isso, a OLE vai estar passando para vocês, novamente nós imprimimos, para vocês estarem aí ligados que a partir de fevereiro agora, porque já começou um pouco das atividades. Mas olha só, se vocês puderem olhar o calendário anual, na segunda folha nós temos aí as agendas da semana. Então, a partir de fevereiro agora, tá, gente? 1º de fevereiro aí nós já vamos começar todas as atividades na igreja. Semana que vem nós teremos um culto de missões, dirigido aí pelo pastor Ronaldo e pela irmã Zenani, né, princesa? Já tem preletor? Tem, mas... Vou te passar o cartaz até amanhã, tá? Então, nós vamos ser sempre ligadinhos, eu vou estar lá postando para vocês, né? Tudo que vai estar acontecendo essa semana. Quarta-feira, nosso culto de libertação. Dia 31, nossa vigília. Então, esse mês já começa a vigília, tá? Então, todo mundo ligadinho aí. Não podem dizer que eu não lembrei, que eu esqueci, porque eu estou lá praticamente nos grupos. Né? Lembrando vocês, amanhã é jejum, amanhã é oração, tem culto, eu faço isso sempre. Então eu estou fazendo isso, não é? Todas as vezes. Então nós não temos essa desculpa, tá? De não lembrar, de não estar nas atividades, de não estar aqui em comunhão com os irmãos. Fevereiro nós começamos aí, né? Logo na nossa Santa Ceia, apresentação dos obreiros, que o pastor vai estar fazendo essa apresentação de quem está com o ministério. Nós vamos ter todas as segundas-feiras aí. A primeira vai ser a reunião com os obreiros. Toda segunda, né? Toda segunda da segunda-feira vai ter o estudo com o pastor Ronaldo. A terceira segunda-feira ficou para a terapia de casais. A quarta da segunda-feira, né? Vai ser o estudo com o pastor Ronaldo novamente. E se tiver a quinta segunda-feira, a reunião com os obreiros. Então, toda segunda-feira nós vamos ter algo na igreja. Certo? As terças ficaram a reunião pastoral. São os pastores que vão se reunir, aí são eles. Nós vamos ter também a reunião da mesa administrativa, que nós temos que marcar o dia certinho. Todas as quartas-feiras nós temos o nosso culto de libertação e vamos começar as campanhas. Tá? Então fiquem ligadinhos, o calendário aqui vai mostrar para vocês a campanha quando começa. As quintas-feiras, risquem aí reunião de homens, tá? Porque nós fizemos contando que tinha uma pessoa que abriu o coração para estar fazendo essa célula de homens, mas no momento o Senhor direcionou outra coisa agora. Então vai ter a cada 15 dias visita no lar, vai ter a missão no lar. Os pastores, pastor Milton, pastor Pedro, pastor Ronaldo, eles vão estar visitando vocês, visitando nós, tá? Então tem gente que já deu o nome para o pastor, pode chegar, pastor, eu quero que você vá lá na minha casa, tá? Isso vai ser o ano todo, tá? A cada 15 dias os pastores estarão visitando vocês no lar. Passa uma comidinha, brincadeira. Tô brincando, né, gente? Então assim, bom, se quiser receber, né, pastor? É bom demais. Então assim, só para descontrair, né, gente? Mas a sexta-feira, uma sexta-feira por mês, vai ser as vigílias, todo mês, certo? E aos sábados, nós estamos aí com o nosso terceiro sábado, todo sábado por mês, a nossa reunião de mulheres. O que acontece? Esse ano nós vamos ter 2 vezes por ano, né, que vai ser esse ano, o nosso evento. Nosso evento de mulheres, que é aquele evento, aquele encontro, né, que Deus preparou, aquele tanto de mulher que o Senhor está trazendo. Mas, quando a gente começou a orar, eu falei, a pastora, né, pastora, a gente queria
falando com Deus, uma forma de não só trazer um evento, fazer aquele tanto de coisas assim e tal, mas tratar as mulheres, cuidar das mulheres, né? Porque eu acho que o meu chamado é mais os eventos, né? Falei, Jesus Cristo, eu não tenho talvez esse dom de, né, cuidar assim, né? Porque a minha pastora já tem, né? E aí Deus levantou a Ellen aí, com essa pastora, para estar cuidando de nós, gente, mais pertinho. A gente está compartilhando nas reuniões a nossa vida, chamando no WhatsApp, falando com as irmãs, né? Então, é isso que Deus preparou para nós esse ano, todo terceiro sábado. Nós estamos aí reunidas, além do nosso evento, nosso chá de mulheres. Então, esse ano, o nosso chá de mulheres é em maio, terceiro sábado de maio. Eu estou já fechando com a preletora, em nome de Jesus, a Carla Dias. Tá? Uma bênção do Senhor. Então, vai ser um grande evento. Amém? Amém. E aos domingos, nós estamos aí com os cultos, Santa Ceia, adoração, família hoje, missão semana que vem, e se tiver o quinto domingo, né, a adoração. Observação, ensaio do conjunto de mulheres, está sendo todos os domingos, né, das 4h30 às 5h30, eu acho que está marcando às 5, né? Então, quem quer fazer parte desse grupo, procure a nossa amada Jeane, né, a nossa amada Samira, que já se expressaram, a amada se expressou vontade de cantar, né, amada? Então, vamos adorar o Senhor, falem com as meninas, e vamos, gente, vamos aí nos unir, sabe? Ver o que Deus está pondo no coração de vocês. A nossa igreja é uma igreja de oportunidades, né, pastor? Uma igreja, né? Diga. Quer falar alguma coisa? Amém. Então, amados, isso, conjunto de mulheres, quem quiser participar, deixa eu falar com as nossas amadas aqui. E está aqui o calendário anual. Então, para vocês, eu já dei novamente, estou dando de novo. Para quem não veio, semana que vem, nós revisamos isso aí. Todas as vezes eu vou estar aqui dando esses recadinhos, tá bom? Alguma dúvida? É só nos procurar, tá? Lembrando, missões semana que vem e vigília esse mês, em nome de Jesus. Deus abençoe. Vamos orar, encerrando o culto em nome de Jesus. Eu agradeço aí a colaboração de todos vocês. E sei que Deus já colocou no memorial dele aqui, a sua presença aqui, hoje, em adoração a Ele. Deus, em nome de Jesus, Pai querido, nós entregamos ao Senhor esse culto. Guarda, Senhor amado, a tua igreja que vai de volta para casa, protegida pelo teu sangue, em nome de Jesus, que não haja obstáculo para atrapalhar e cegar. Guarda essas vidas para a glória do teu nome. Senhor, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nosso meio, em nome de Jesus. O amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com cada igreja aqui presente e com todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, em nome de Jesus, que haja paz, amor e fidelidade. Amém. Glória a Deus. Está encerrado.